Uma mensagem do céu para você. Nós vamos agora passar ao estudo do profeta Miqueias. Nós temos aqui apresentado no capítulo 1, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor, desde o templo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. E os montes debaixo dele se derreterão e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então nós temos aqui uma mensagem através do profeta Miqueias, que é apresentado, e a sua missão profética, sua palavra, estará indo de encontro ao modelo de administração de Jerusalém, capital do Reino do Sul, e de Samaria, capital do Reino do Norte. Então, contra toda a terra de Israel, na divisão que houve entre as tribos do Norte e do Sul, o norte passou a ser chamado de terra de Israel, o sul, na prevalência da tribo de Judá, ficou conhecido como a terra dos judeus, com capital em Jerusalém. O norte foi primeiro levado em cativeiro pelos assírios, e já no retorno de todo Israel, especialmente da Babilônia e também de outras nações, todo Israel então passou a ser considerado judeu com capital em Jerusalém, e Samaria ficou reservada, retirada do centro administrativo da nação após a volta do exílio, porque foi habitada por povos mestiços, em que judeus se uniram a pessoas que foram trazidas de outras nações, e ali então constituíram um povo considerado impuro, não tendo registros dos seus ancestrais totalmente puros da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, da nação eleita, da nação de Israel. Mas aqui o profeta não está fazendo essa distinção. Ele está dizendo que há prevaricação, pecados e transgressões, tanto em Samaria quanto em Jerusalém, portanto, em toda a nação. Então precisa de um Messias, precisa de um Salvador, precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, precisa da obra de Cristo, da palavra de Cristo, dos ensinos de Cristo, e também nós já sabemos que precisa do sangue de Cristo para purificar de todo o pecado, para a salvação também de Israel e de todas as nações sobre a face da terra. Precisa da obra do Messias. Então nós vamos aqui com Miqueias neste caminho da redenção de Israel, e ele também recebeu a missão de anunciar essa palavra a toda a terra. Por isso é que hoje está aqui conosco no Brasil, está traduzida esta palavra dos profetas por toda a terra, porque a palavra de Deus é para todos os povos, é para todas as nações, é para toda a terra. Então vamos continuar nessa missão, buscando Cristo
agora no profeta Miqueias. Então, Miqueias está falando da necessidade de purificação deste contexto mesmo que nós vínhamos tratando, quando Cristo é vendido por Judas Iscariotes por 30 moedas de prata, porque o modelo que prevalecia ali no templo de Jerusalém, entre os sacerdotes, entre os escribas, os doutores da lei, era do retorno financeiro. Tudo teria um preço, as almas teriam um preço, os profetas teriam um preço, os traidores da lei, os considerados culpados, os que dissessem alguma blasfêmia, os que, como Cristo foi acusado de falar contra o templo, dizer que destruiria o templo, e eles encontravam na lei já algumas afirmações dos próprios profetas que ninguém poderia se levantar para ameaçar destruir o templo, esse deveria ser morto, e ali eles então venderam Jesus. Judas Iscariotes vendeu Jesus com essa afirmativa. Ele se dizia o Filho de Deus, dizia-se igual a Deus e dizia que iria destruir o templo. Ele falava a respeito dele mesmo, do seu corpo como templo. O primeiro templo seria destruído, mas ele ressuscitaria, ele seria reconstruído, e confirmando a palavra profética de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira é terrena, é material, é o corpo material, mas quando ele morre e ele ressuscita em corpo espiritual, com a glória espiritual. Por isso a glória da segunda casa, a glória do Espírito, a glória da eternidade é maior do que a primeira, que é terrena, é perecível, volta ao pó, tudo passará pelo fogo, mas a glória da segunda casa é a glória da eternidade. Nós somos tão convidados para a eternidade com Cristo, que ressuscitou e venceu a morte, morreu em nosso lugar, para nos dar um lugar com Ele. Na glória com Ele nós reinaremos, estaremos para sempre com Cristo nos céus. Então, essa mensagem de Cristo é a que nós estamos aqui agora buscando em Miqueias, esta revelação de Cristo. E vamos aqui ver então qual é a linha de Miqueias, qual o ponto em que Miqueias anuncia Cristo, o ministério, a obra, o ensino. E nós estaremos lendo assim como os apóstolos liam, os profetas liam a lei de Moisés, o Gênesis, todos os livros das Escrituras do Antigo Testamento, dos Salmos, e assim creram em Cristo através das Escrituras que revelam a Cristo, falam sobre a vida eterna, contém a mensagem de Cristo, o Salvador da humanidade. Então vamos agora para o capítulo 2 de Miqueias, que diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Então, ai daqueles que estão se utilizando, que se utilizaram, que se utilizam do poder terreno para estarem maquinando o mal contra o seu próximo. É o que está no versículo 2: e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então nós já temos falado aqui que o grande problema é que nós não estamos sozinhos, nós recebemos tudo do Pai, nós somos herdeiros, co-herdeiros, Deus nos deu a terra para vivermos e sermos felizes, porém nós temos o nosso irmão ao nosso lado, nós temos que amar, nós temos que compartilhar, nós não podemos roubar, não podemos invadir a herança do nosso próximo. Nós temos que respeitar o direito do próximo e conviver. E Deus, então, é o juiz dessa convivência, o juiz dessa harmonia. Deus é o juiz do amor, que precisa prevalecer na terra, porque estamos crescendo, estamos nos multiplicando
e precisamos receber, acolher a todos os que nascem na terra com amor, e cada um encontrando o seu espaço e tendo felicidade. A bênção de Deus é para todos, a vida é para todos. Então nós temos que contribuir com a vida na terra, com a vida do nosso irmão, cuidar, amar, socorrer, ajudar a que todos tenham vida com abundância. Essa é a vontade de Deus. Deus é amor, Deus ama a cada um de nós, e nós também devemos amar ao nosso próximo, amar a Deus e amar ao próximo, ao qual nós vemos e sabemos que Deus o ama, e nós precisamos amar também. Então é isso que os profetas vêm trazendo esta mensagem. E Cristo assumiu esse estilo de mensagem de amor ao próximo, de termos cuidado, porque o que pode entrar no coração do homem e causar uma atitude destrutiva, tanto para o próximo quanto para ele mesmo, porque vai trazer o que Miqueias está aqui anunciando numa introdução ao seu ministério. Ele diz que ele vai falar sobre a prevaricação de Jacó, os pecados da casa de Israel e a transgressão de Jacó. Então, nessa cobiça, nessa avareza, nessa iniquidade, nesse mal é que está a prevaricação, o pecado e a transgressão de Israel, de Jacó, de Samaria. É aqui que eles vão cair. Vocês estão caindo por causa disso. Vocês estão saindo da presença de Deus, vocês estão sendo rejeitados por causa disso. O alerta de Deus é para esta atitude, para estas atitudes, para essa situação de profunda ganância, profunda avareza. Vocês estão roubando o seu irmão, vocês desejam alguma coisa, vocês veem alguma coisa, cobiçam, pertencem ao próximo, e como vocês encontram alguma condição, porque vocês têm esse poder na sua mão, diz aqui Miqueias 2:1, a luz da alvo praticam porque está no poder da sua mão. Você tem força política, você tem força da justiça, você encontra alguma forma de tomar o bem, a herança do seu irmão. E isso é a prevaricação, essa é a maldade, essa é a transgressão, esse é o pecado. Então, Jesus assume essa palavra no seu ministério. Ele vai ensinar, vai exortar ao povo a que não pratique isso. Você tem um irmão nascido como você, o próximo é semelhante a você, com os mesmos direitos que você, e você tem que respeitar, você tem que amar, você tem que buscar o seu e não cobiçar o que é do próximo, e não roubar, não entristecer, não tomar, não praticar violência contra uma pessoa, contra uma casa, contra uma família, porque você deseja ter aquilo que ele tem, aquilo te agradou, você cobiçou aquilo que é do próximo. Então você precisa se arrepender deste mal. E nós vamos encontrar então em Cristo, na sua palavra, lá em Lucas capítulo 12, versículos 15 a 21, Jesus reforçando, Jesus dizendo que essa palavra de Miqueias tem a ver com o ensino de Cristo. É uma palavra profética, uma palavra revelada nas Escrituras, que tem a ver com o que Cristo vem realmente ensinar a respeito da nossa vida nessa terra, para que nós possamos viver de uma forma que agrada a Deus. Uma das missões, nós falamos aqui nessa introdução, essa sequência agora de estudos a respeito de Cristo, é que Cristo é justamente aquele que ensina todas as coisas, que ensina qual é a vontade de Deus, vencendo a ignorância, a mentira, o engano, e nos ensina o que fazer, como andar, qual é o caminho estreito, o caminho de Cristo, que Ele nos ensina a trilhar. É este caminho que é o caminho da vitória, este é o caminho que agrada a Deus, este é o caminho que Cristo, que é o próprio caminho, a verdade e a vida, nos ensina. Nós devemos andar. Então está escrito assim em Lucas 12, 15 a 21. Então lhes disse: cuidado,
Fiquem de sobreaviso. Então é algo muito sério. Cuidado. Prestem bastante atenção neste ponto do ensino de Cristo, que está no profeta Miqueias, que estão nas escrituras sagradas do Antigo Testamento. Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vejam quantos problemas surgiram justamente por amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Judas traiu Jesus porque ele viu possibilidade de ganho, de ganância, de fruto. Muitos faziam comércio dentro do templo, ao invés de buscar o dom espiritual, a presença, a glória de Deus no templo, eles acharam mais positivo ter um lucro material. Então, a ganância, a vida para eles consistia em ganhar. Quanto mais ganhar todos os dias. Quanto mais ganhar, melhor. A vida é mais feliz com mais bens. Mas Jesus está dizendo, cuidado. Com isso, vocês vão vender os profetas. Vocês vão vender o dom espiritual. Vocês vão usar a multidão do templo até para tentar ganhar um poder político, poder econômico no país. Ao invés de usar o espaço do templo para adoração, para oração, para o derramamento do Espírito Santo, para que a glória de Deus se manifeste no vosso meio, o reino de Deus, a sua justiça, a sua verdade, vocês vão, com ganância, querer usar este poder, este local que vai crescer, que vai se desenvolver. Então vocês terão ganância para crescer na terra, crescer no poder político, crescer nas riquezas, nos bens, na quantidade de bens. Isso será um laço, isso é a raiz de todos os males. Isso vai levar ao fracasso espiritual. Vocês vão perder os dons, não vai mais haver oração, clamor a Deus pela riqueza do céu, pela riqueza espiritual. Vocês vão perder a visão do céu, da glória de Deus, das bênçãos de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Vocês vão perder esta visão e vão trocar como Esaú, como Jacó. Esaú preferiu o guisado, a carne material, a força material, ao invés da força espiritual. Vocês nem vão enxergar e vocês vão cair nesse precipício, neste mal. Vão prevaricar diante da visão, da revelação de Deus sobre a glória de Deus, a casa de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Vocês vão perder toda essa visão espiritual, toda essa riqueza espiritual, os dons espirituais. Vocês vão deixar de buscar dons espirituais para buscar posições entre as autoridades terrenas. Vão ser como aqueles sacerdotes que já estavam envolvidos com os romanos, na medida em que agora já trocavam favores, benefícios materiais, cargos, posições, poderes. Era o que interessava aqueles sacerdotes, escribas. Por isso, Judas achou fácil, teve o discernimento de que aquele era o tempo propício para se vender um homem de Deus que não andava na visão daqueles homens do poder terreno, mas os sacerdotes estavam envolvidos na riqueza, no dinheiro, e tinham 30 moedas de prata para pagar por Cristo. E ele, por isso, foi vendido neste ambiente de falta de valor ao dom espiritual, aos dons de Deus, a glória de Deus no templo. Então, que nós não sejamos encontrados dessa forma, mas que possamos continuar servindo a Deus com correção, com integridade, adorando a Deus em espírito e em verdade. Então, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo:
O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Está desagradando a Deus. Não faz a vontade de Deus. Não busca conhecer a Deus, glorificar a Deus, servir a Deus. Então não é rico para com Deus. Não é batizado com o Espírito Santo. Não tem discernimento espiritual. Não tem visão espiritual. Não contempla a glória de Deus. Não ouve a voz de Deus. Não fala com Deus. Não se comunica com Deus. Ele é um miserável. Ele não tem nada de Deus. E quando ele aparecer diante de Deus, ele não terá nenhum bem terreno, não terá nada. Ele, então, terá, como na parábola do rico e Lázaro, terá perdido o seu tempo, perdido a sua alma, perdido a sua vida espiritual, perdido as riquezas de Deus. Então, é o que o profeta Miqueias está alertando, é o que Jesus está reforçando. Então, nós também precisamos crer nas Escrituras, nos profetas e crer na palavra de Cristo, pois é uma continuidade. Nós aqui encontramos Cristo, encontramos a sua mensagem no profeta Miqueias e agora encontramos também na palavra de Cristo em Lucas. Quem conhece a palavra dos profetas entende agora mais claramente, corretamente, o que Jesus reforçou. Jesus confirmou a palavra do profeta, que nós aqui vemos como escritura sagrada, revelada por Deus, palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação. Que você possa também conhecer esta palavra, obedecer esta palavra, e se no seu coração nasce essa fé pela palavra, ouvindo a palavra, você quer obedecer a Deus, você quer servir a Deus com integridade, com correção, que você então se prepare e receba o batismo com o Espírito Santo, receba o dom de Deus, pois este dom de Deus, o Espírito Santo, te dará força, condição, autoridade para viver de acordo com a vontade de Deus. Você vai esmagar a cabeça do diabo, da serpente, e vai ouvir a voz do céu e vai obedecer a Deus, e Deus te abençoará, Deus estará contigo todos os momentos, e você terá a alegria da salvação na sua vida, a alegria do Espírito Santo. Que Deus te abençoe toda a sua casa, em nome de Jesus, o Cristo.